paz de Cristo, amor de Maria, amado irmão, amada irmã. Aqui do Presta Atenção. O Benício também está dando aqui boa noite para cada um de vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo aí, Presta Atenção. Mas louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela minha vida, louvado seja Deus pelas nossas famílias, louvado seja Deus por tudo. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que até o nosso respirar tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Vamos lá. Hoje nós estamos dia 5 de setembro, segunda-feira. Nós estamos rezando hoje, a 23ª semana do Tempo Comum. Vamos lá. Primeira leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós, um caso de moralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ou ao invés de vestir de luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede. Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós. Esse tal que tem procedido assim, em nome do Senhor Jesus. Estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso, Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que há pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui em São Paulo, precisou entrar na comunidade de Corinto a julgar um caso, né, de um irmão que estava tendo relações com a madrasta, né? Quando fala assim, conhece na Bíblia, é quando tem relação sexual. Normalmente eles colocam assim. Bem, amado irmão, amada irmã, São Paulo ele nos dá uma lição aqui, né, de não usarmos tal exemplos em nossa vida. Amado irmão, que dificuldade hoje nós vivemos dentro de um mundo ao qual só nos dá exemplos ruins. Quer dizer, a grande maioria dos exemplos são ruins. Parece que tudo se tornou normal, que tudo devemos aceitar, que tudo o que vale é ser feliz, né? Essa história do que vale é ser feliz, amado irmão, amada irmã, não é uma frase cristã. Nós vivemos a felicidade em Cristo. É uma felicidade que não recusa a cruz, pelo contrário, que passa pela cruz para chegar no céu. Cristo quer que nós soframos? Não. Cristo não quer que nós soframos. É exatamente isso que as pessoas que vivem essa felicidade efêmera do que tudo pode vão passar pelo sofrimento. E é um sofrimento eterno. É um sofrimento a qual eles vão ficar escravos do pecado. Ou nós, se nós fazemos, não é? Aqui, cada um com a sua consciência. O que importa aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, é termos duas grandes concepções. A primeira concepção sempre é da nossa vida, né? Lógico, você só deve satisfações da sua vida na hora do seu julgamento será só para Deus. Deus é infinita bondade, infinito perdão, infinita misericórdia. Tudo que tem de bom é só de Deus que vem, porque só Ele é bom, verdadeiramente, só Deus é bom, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E dele nós não escondemos nada, vai muito da nossa consciência. Quando nós
quando o que a gente precisa fazer diariamente, que é o nosso exame da consciência, nós não precisamos estar bem com o mundo, muito menos com o maligno, nem com a nossa concupiscência, né, que vai nos empurrar sempre para o mal. Nós temos que estar de bem com Deus, é de acordo com a graça que Ele nos deu, a missão que Ele nos deu, os desígnios que Ele tem só de felicidade para a nossa vida. Essa sim é a verdadeira felicidade em Deus. E acredite, Deus jamais, sob hipótese nenhuma, não existe a possibilidade de Deus lhe botar para pecar. Não existe. Isso aí você exclui. Qualquer tipo de pecado que você já cometeu, que eu já cometi, que cometo, ou que se Deus livre e guarde vou cometer, Deus não tem nada a ver com isso. Foi o meu livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, o mundo que nos seduziu, o maligno que nos laçou. E a nossa concupiscência que tem sempre aquela perninha levando para o pecado. Mas Deus jamais quer que a gente passe, porque o pecado ele é a lama. E não tem quem saia limpo de uma lama. Então, meu amado irmão, a primeira coisa é você viver a sua consciência de acordo com os seus erros e seus acertos, se arrepender, recomeçar e tentar não errar mais. Deus perdoa sempre, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Mas vai chegar uma hora a qual você vai cometer tanto pecado que você acha que é normal já esse pecado. E não é pecado desde toda a eternidade, nenhum pecado mudou. Todos os pecados continuam sempre, não existe diferença de pecado. Então esse você tem que andar. A segunda e outra forma muito mais difícil de estar lidando é com o pecado do irmão, né? Com o pecado daquele que você convive. Ou daquele distante mesmo, você sabe uma notícia horrível lá do outro lado do mundo e você fica com um nojo, né? Uma situação de ego. Existe gente assim, muito bem. O mal, gente, ele é uma luta espiritual, não é uma luta de carne e osso. Você não briga com pessoas aqui, pessoas que nós enxergamos. O mal, ele é espiritual e ele tem muito poder sobre o ser humano. Infelizmente, ele tem muito poder sobre nós. Então, é por isso que nós temos que estar em constante vigília. Vigília mesmo. Vigília esperando a aurora. Em oração, na Santa Missa, na comunhão eucarística, na confissão, nos santos sacramentos, na oração do Santo Terço, na adoração eucarística. Temos que estar para que nós tenhamos forças de lutar contra esse mal que quer nos derrubar e quer derrubar a todos. Então, quando existe com o irmão, se é um irmão, a primeira coisa é a oração, né, gente? Você precisa rezar muito pela sua conversão, pela minha conversão, pela conversão da humanidade. A oração é a primeira ação que nós podemos fazer na nossa vida e na vida de qualquer pessoa, criatura divina, terra, qualquer coisa é a oração. Porque a oração, você está falando com Todo-Poderoso, então Ele faz, não é você que vai procurar a situação, Ele faz. E Ele lhe movimenta para fazer o que deve ser feito, porque você se entrega à vontade dEle, e é verdadeira, e existe, e é real. Depois você vai conversar com a pessoa, né, de uma maneira muito misericordiosa, sem ser dono da verdade, até mesmo porque nós não somos. Então a palavra de Deus diz que você chama ele em particular, ou ela em particular, e fala sobre o erro dela. Fala que você entende e você vai remeter de que maneira você vai pedir o Espírito Santo para lhe dizer de que maneira ela pode. Vá para a Santa Confissão, né, volte para a igreja, né, vá para os sacramentos e você vai conversar. Se essa pessoa não ouvir, você chama uma outra pessoa. Então aí eu digo para você, eu chamar uma pessoa espiritualmente que você tem intimidade, que possa ir lá com essa pessoa, e se possível com ela também, ou você leva a pessoa no santo sacerdote, né, um santo diácono que você conheça, ou que você vá na sua paróquia e peça ajuda para aquela pessoa. E aí ele vai fazer. No mais, meu amado irmão, minha amada irmã, é a oração, é continuar vigiando e orando por todos que precisam muito de oração. Amém? E aí a gente vai pra frente. Essa pessoa, ela não é pior nem melhor do que a gente. Nós não estamos julgando. Nós estamos vendo, estamos ajudando, né, a ela abrir os olhos. Olha, não é normal, né? Isso não é normal. O mundo, ele prega algo que não é normal. E aí você vai, com muita graça de Deus, você vai ser, né, Cristo para aquela pessoa. Cristo
ali, presente e vivo no meio dela. Salmo, lembrando que, tem um evangelho que Deus diz que ele abandona, as 99 ovelhas salvas para ir atrás de uma que estava perdida. Então, meu Deus, vai haver muita festa no céu na conversão de um pecador. Um pecador que você consiga a sua vida inteira, sua vida já valeu muito a pena. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 5. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestai o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam o vosso nome. Amém. Então aqui o Senhor, ele contempla aí essa graça de nós caminharmos nos passos deles e levarmos também a outros irmãos terem essa mesma caminhada. Santo Evangelho, hoje, São Lucas, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. Um homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus mais uma vez faz o fantástico, Mais uma vez ele passa por cima da hipocrisia, daqueles de lá que queriam, os mestres da lei que queriam só condená-los, porque não tinham poder contra ele. Ele falava como Deus, Ele agia como Deus, porque ele era verdadeiramente o Deus feito homem, o Filho de Deus. Amado irmão, amada irmã, não percamos a oportunidade de fazer o bem. Fazer o bem, ele é para ontem, não é nem para hoje. Se você não tiver nada de bom para falar do irmão, fique calado. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Mas tente edificar, primeiro com o seu exemplo, o exemplo do seu casamento, da sua família. Isso já é um belíssimo exemplo para uma multidão de famílias. Depois, você com a sua ação de fazer as obras de misericórdia, dar quem tem fome comida, a quem tem sede bebida, enterrar um morto, a roupa a quem precisa, a um nu, E tem as obras de misericórdia corporais e as espirituais, gente? Que são dar bons conselhos, rezar pelas pessoas, viver numa vida espiritual em adoração a Jesus Eucarístico, porque só a luz dele, vindo pra gente poder refletir todo esse amor que ele tem por cada um de nós. Amém? Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Deus quer você para sempre. Então, agarre a sua cruz, porque é o próprio Deus que vai lhe ajudar a carregar. E simbora rumo ao céu. E que o seu céu já comece aqui e agora. Amém? Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Beijo da Cris. Amanhã, terça da Sagrada Face. Beijo da Cris.